Olá, eu sou Renata Samper Olá, eu sou Fernanda Tuna. e nós vamos falar um pouco com vocês sobre a adoção, a nossa experiência com a adoção. Então, eu sou Renata, sou filha biológica de Rita, mãe adotiva do Davi, da Samira, do Gabriel e do Rafael. Sou neta biológica de Maria e neta adotiva de Adeline. Eu sou Fernanda, eu sou filha biológica da Sandra, filha adotiva da Marisa e mãe biológica da Marcele e do Davi. E vamos hoje compartilhar um pouco desse universo da adoção, né, Fê? Sim, Em várias perspectivas, né? Como filha biológica, como filha adotiva, mãe adotiva e filha biológica, sim. dentro de todo esse contexto. E vamos começar agora um pouquinho contando um pouco da nossa história, né? Assim, de como que a adoção chegou na nossa vida, dessa maternidade. Quer começar, Fê? Sim, eu fui adotada com 7 dias de vida. Infelizmente, minha mãe biológica, por uma série de situações, uma situação, na verdade, de muita vulnerabilidade, sem rede de apoio financeira, emocional, ela teve que tomar essa dura decisão de me deixar na maternidade e uma semana depois eu encontrei minha mãe, nos encontramos minha mãe adotiva. Reencontrei minha mãe biológica ano passado e isso me despertou para o assunto da adoção e para a minha condição de filha adotiva, que até então eu posso dizer que estava adormecida em mim, eu não pensava, não realizava que eu era adotada, que eu tinha duas mães. E após esse reencontro com a minha mãe biológica, houve esse despertar. E criei um perfil. Através desse perfil, eu conheci a Renata, né, Rê? E teve também um encontro com a Renata, que faz parte, né? Não é à toa que a gente está aqui, porque foi um encontro muito intenso, foi talvez a primeira experiência da minha vida de ser acolhida por uma mãe adotiva como filha adotiva, plenamente, com toda a complexidade que é ser uma filha adotiva. Então, foi um encontro muito bonito que trouxe um despertar ainda maior para mim, da importância dessa acolhida, da história, da condição de adotada, e eu sou muito grata por isso. E eu também, muito grata por esse encontro. É, a adoção, ela sempre esteve presente na minha vida, né? Como eu contei, a minha mãe, ela chegou na família pela adoção, mas foi há 70 anos atrás. E o contexto da adoção, né, esse contexto da chegada da mamãe, foi um contexto de muito silêncio. E só após o falecimento do meu avô adotivo que a mamãe teve acesso à história dela. Ela foi adotada pelo o irmão biológico do pai biológico, e o vovô, então, ele não se sentia seguro de falar abertamente, né, nem ele, nem a vovó, desse contexto, dessa história da mamãe. E depois, quando foi, né, assim, essa história entrou e foi contada, a minha avó a adotiva, ela falava muito do medo que ela tinha de perder esse amor, né, da gente. E, na verdade, esse amor ele dobrou pela coragem que ela teve há 70 anos, na condição que ela recebeu, né, a mamãe e o irmão gêmeos, eles nasceram num garimpo, então, num contexto de muita pobreza e eles estavam quase mortos. Então, essa coragem, né, da mãe adotiva. Então, eu sempre falei muito sobre a adoção e quando decidi
escolher a maternidade, né, que eu gostaria de experimentar a maternidade, a adoção já era a minha primeira escolha por essa experiência. Mas o meu esposo queria também passar pela experiência da paternidade biológica. E aí eu tive uma história, primeiro de tentativas, com fertilizações e inseminações, até o momento que nós entendemos que era o quanto a gente dava conta de tentar pela via biológica e que nós iríamos, então, dar sequência com a parentalidade via adoção. E foi quando eu conheci, né, nós conhecemos os nossos 4 filhos, que chegaram há 3 anos, e que trouxeram todo esse universo da adoção tão próximo para a gente, né? Próximo de estar no nosso núcleo familiar. E para falar um pouco, então, desse contexto, né? A Fernanda foi muito importante o nosso encontro, como ela colocou, porque foi um encontro de uma mãe adotiva com uma filha adotiva e olhando para esse universo tanto das histórias que se cruzam, né? Da história biológica e da história adotiva. E Fernanda me trouxe muito olhar para minha filha, né? E um olhar para ela e para todas os questionamentos, né? Todas as angústias que ela vivencia. E esse encontro ele é tão potente porque ele possibilita para a gente olhar para essa maternidade, para esse processo de parentalidade, né, para essa via, com mais empatia, com mais amor, com mais abertura, né? E começando até, a gente podia falar um pouco, né, Fê, sobre a questão das mães, né? Nós temos, então, por ser um encontro de histórias, nós temos mães adotivas, mães biológicas, né, que se encontram. E o quanto, né, foi para você também importante, nesse contexto, o seu reencontro com a sua mãe biológica. E a presença dessas mães, seja, né, assim, principalmente falando agora como mãe adotiva, acolher e dar espaço a essa mãe biológica é fundamental para que a nossa maternidade se torne ampla. Sim. Né? E eu tenho uma história pessoal de transição. Quando eu conheci os meus filhos, eu a chamava de genitora, ou pelo nome dela. E com o tempo, estudando e compreendendo, né, a importância dessa inclusão dessa história, eu falava com muito respeito, com muito carinho, mas internamente eu ainda tinha uma resistência para chamá-la de mãe biológica. E na medida em que eu fui vivenciando e compreendendo qual é o meu lugar dentro da história de vida dos meus filhos, eu fui me sentindo muito à vontade de chamá-la de mãe biológica. E essa transição, eu sinto que foi muito importante. Ela diz respeito a uma questão minha. Eu não sei como os meus filhos, né, na medida em que eles forem crescendo, como eles internamente vão lidar com a mãe biológica. Se vão querer encontrá-la, se não, quais questionamentos eles têm com relação a ela. Mas esse espaço dela e esse lugar para que a gente fale dela, da mãe biológica, do pai biológico, da família, esse espaço ele está aberto aqui em casa. E essa história compõe a nossa história. E isso é muito bonito, né, Renata? Que eu acredito nesse transbordamento, né, da maternidade adotiva. Ele acontece quando essa mãe biológica ela é integrada, porque de fato ela é parte da história, igual você colocou muito bem do cruzamento, né? São histórias que se encontram, que se cruzam, e é importante a gente traçar um paralelo com a maternidade biológica. Na maternidade biológica, a vida do filho, da filha que nasce dessa mãe biológica, ela é uma continuação. Na maternidade adotiva não é uma continuação, é uma outra história que tem que haver dessa integração, né, de todos
da, da, dos pais adotivos, principalmente da mãe, acolher integralmente essa história, porque aí sim o vínculo pode ser construído e ser aprofundado, né? Sem a necessidade do como se. Ah, é meu filho como se fosse biológico. Por que temos que sempre nos ater a esse padrão, né, de construção familiar heteronormativa, esse biologismo todo, sendo que a gente pode e deve abraçar e acolher a diversidade familiar, né? Nós já chegamos em lugares tão distantes socialmente falando, né? Hoje nós temos o casamento homoafetivo, temos a adoção homoafetiva, então tem tantos casos aí nas redes de dupla paternidade, dupla maternidade, maternidade solo, né? As famílias monoparentais. E por que a adoção ainda é o não assunto? Por que esse incômodo tão grande para acolher a verdade da adoção, né? Que é isso que você traz tão lindamente, que é acolher a história, integrar essa mãe biológica. Afinal, quando a gente fala de maternidade adotiva, a gente está falando da maternidade biológica. Essas crianças, esses jovens, eles nasceram, eles vieram de algum lugar, e isso é parte, eu como filha adotiva falo, isso é parte da minha história, da minha vida, e a partir do momento que isso é acolhido, que foi uma coisa que eu percebi, que eu chamo de paradoxo do filho adotivo. Quanto mais eu sou aceita como filha adotiva e a minha história é acolhida, mais fácil para mim é ser filha só. Tem que fazer essa volta para eu me entregar, que é o que eu estou vivenciando agora, né, com quase 40 anos já, na minha relação com meus pais adotivos. Depois da chegada da minha mãe biológica, e aí foi inegável, né? Não tinha mais como negar minha história, não podia mais ser o não assunto, era o assunto, a família falava, os amigos falavam, eu postei sobre isso, eu fiquei assim, em êxtase, né? Vários sentimentos, na verdade, uma montanha russa, e isso aprofundou muito essa acolhida que meus pais adotivos tiveram com a minha família biológica materna, fez toda a diferença na nossa relação. Então, assim, eu nunca fui tão filha, só filha, dos meus pais adotivos, quanto agora que a minha história é aceita, ela é escancarada, explícita, plena. Então, eu acho que é esse o caminho, é por isso que a gente está aqui, né? Não trazendo respostas, mas sim buscando fazer as perguntas certas, né? O que é a maternidade no contexto da adoção? Qual o lugar dessas duas mães, da mãe adotiva e da mãe biológica, né? E em relação ao genitor, eu queria só comentar que eu, desde o início, quando eu entrei nesse mundo da adoção, apesar de eu ser filha adotiva, eu estava adormecida, né? Isso é muito comum, muitos filhos adotivos ficam nesse estado de dormência, justamente devido à invisibilidade, o preconceito que existe com a nossa condição de adotado, né? Que eu vejo muito, aliás, que eles falam, filho não deve ser adjetivado. Ora, adotivo não é adjetivo, é condição do sujeito. Isso me diferencia, sim, para o bem, né? Quem eu sou, e eu preciso ser aceita como filha adotiva, e isso me ajuda bastante a me autoaceitar, a trabalhar a minha autoestima, a ter uma personalidade plena de ser humano, né? Então, essas perguntas certas, elas são muito importantes para a gente conseguir refletir como sociedade, né? Assim, a criar um lugar socialmente confortável para a parentalidade adotiva, porque ela ainda está num não lugar, ela ainda é o Sim. não assunto, né? Uhum. Então, E precisamos... o nosso desejo mesmo, né, dessa conversa é ampliar, trazendo o quanto é potente e possível a construção, né, dos vínculos, dessa conexão, dessa intimidade, respeitando esse contexto. Um contexto no dia a dia, nós, né, assim, temos, falando agora como mãe adotiva, nas minhas conversas com as crianças, com a minha filha, a gente fala muito da experiência delas, né, da experiência vivida com a família biológica, com a mãe biológica, todas as coisas boas e os traumas.
e ir elaborando tudo isso, acolhendo e entendendo que internamente existe um conflito, né, de amor e ódio, né, um conflito de um enlutamento dessa família biológica, dessa mãe biológica, para a chegada da mãe adotiva, uma comparação entre essas mães, né, eu percebo muito forte, assim, esse primeiro estranhamento, né, das duas partes, né, de mãe e filha, o estranhamento dos corpos, né, nós falamos tanto disso, o quanto o corpo físico da mãe, né, nesse contato com o filho ou a filha adotiva, ele é um momento que a gente vai se aproximando, e é tão importante respeitar tanto o limite e a entrega da filha ou do filho quanto a nossa. Eu tive a experiência, né, de ficar nua perto das crianças, deles tocarem o meu seio, os menores tiveram o desejo de mamar no meu peito, de sentir como seria mamar no peito, né? O meu pequenininho, o Gabi, já estava de vestido grande, ele entrou embaixo e falou: mãe, agora eu estou na sua barriga. E Ah, nós ficamos, né, assim, com ele dentro do vestido e eu brincando. E aí, sempre quando ele traz isso, eu falo: como você estava na barriga da sua mãe biológica, fala o nome dela, né? Então, ou eles me trazem muito assim: mas por que eu tenho tanto pelo e você não tem, né? Assim, bom, sua mãe biológica, né? Seu pai, sua família tem esse traço, né? A minha não tem, tá vendo? Eu tenho pouca sobrancelha, meus cílios são pequenos, a minha pele é mais clara. São traços da minha família biológica, né? Então, sempre essa conversa, ela acontece naturalmente, como a gente, dentro de uma família biológica, fala: eu puxei o olho azul do vovô, do bisavô, né? Sempre integrando tudo isso. E eu percebo muito forte, né, Fê, que a gente também precisa, dentro dessa estrutura social, acolher essa mãe biológica como a primeira a ser abandonada ou negligenciada. sim, Esse espaço de acolhimento e de entendimento dessa mãe, né, como também alguém que sofreu negligência, abandono, né? Isso aí a gente está falando de uma estrutura muito maior, né? E que a gente precisa olhar com muito respeito, né, para ela. E eu tenho sempre falado muito com as crianças que eu ali nesse momento, quando eu coloco esse respeito e me refiro a ela, eu não concordo com muitos atos que ela teve com eles, né? Assim, eu não estou falando que ela foi correta, mas eu entendo que isso também tem um fator muito forte estrutural da sociedade, que se ela tivesse talvez a mesma condição que eu tive, né, social, de apoio psicológico, de acolhimento, com certeza ela não teria feito o que ela fez, né? sim. E aí a importância de a gente olhar, né, para essa mãe também, para esse lugar dessa mãe, que não foi dado a ela, né, muitas vezes, essa escolha Sim, de não ser a mãe. exato. É uma questão, é o abandono estrutural, né? Quando uma criança é abandonada, ou quando tem uma mãe ali por trás que também sofreu o abandono, provavelmente em situação de vulnerabilidade, e eu fico muito incomodada com esse discurso de que a entrega legal é uma escolha, né? Escolha para quem? O que eu analiso no contexto da adoção no Brasil hoje é que nós temos a tecnologia reprodutiva da adoção para a mãe adotiva, que tem acessos, pode refletir e tomar essa decisão conscientemente, e nós temos a injustiça reprodutiva do outro lado para a mãe biológica, que muitas vezes tem o seu maternar ameaçado, né? Ela não pode, ela não tem que a história que eu trago comigo. A minha mãe, ela não tinha como exercer da maternidade dela, ela sofreu muito com essa situação,
mas é uma questão de vida ou morte, de ter casa para morar ou ir morar na rua. Então, é desse nível que a gente está falando, de situação, né? De existência humana, de base da pirâmide da existência, né? Estamos falando de necessidades básicas fisiológicas que não são atendidas. E aí, quem está aqui nesse universo da adoção, quem fala, eu estou na luta pela adoção, sou pró-adoção, a pessoa, a partir do momento que ela reflete o contexto, todo o contexto da adoção, desse abandono dessa criança, dessas famílias, ela precisa refletir sobre as meninas do hoje, né? Quem são as meninas do hoje que estão sem acessos, que estão em condições de vulnerabilidade? Porque essas meninas, se continuarem não assistidas, sem amparo do Estado, da família, como a rede de apoio, elas serão as mães biológicas, que são injustamente julgadas por tomarem a decisão, por, no momento, no ato de desespero, né, que são os relatos que a gente tem. No Brasil, dificilmente você tem um caso de entrega legal que a mulher tem acessos, escolheu levar uma gestação adiante para entregar para adoção. Assim, é raríssimo. O que nós temos são mulheres negligenciadas, abandonadas, com histórico de abandono na família, que chegam nesse ponto. Então, quando você fala de maternidade adotiva, você precisa incluir, fazer essa análise, né, abrangente, até para pensar em soluções, né? Assim, o formato atual da adoção, o que está acontecendo? Por que tantas crianças em abrigo? Né? A adoção é a solução? Ou a gente está deixando passar alguma coisa aí atrás, né? Igual eu trouxe essa reflexão sobre essa menina negligenciada. O que aconteceu lá atrás? Então, é muito importante, é rica essa reflexão, né? Sempre pensar tecnologia reprodutiva de um lado e injustiça reprodutiva do outro. E esse movimento, o movimento da adoção no mundo, no Brasil e no mundo, é sempre do mais rico, do mais pobre para o mais rico. Então, seja a adoção doméstica, né? Você vai ver, vai estudar as famílias, as crianças que estão em abrigos, vêm de situações de vulnerabilidade, famílias vulnerabilizadas, e no mundo também. Quando você vê o movimento da adoção, as adoções internacionais, elas sempre saem de um país mais pobre, menos desenvolvido, para um país mais desenvolvido. Então, já tem muitas dicas aí, né? Nessa busca pelas perguntas certas, né? Sim. Para acolher. E pensar. Sim, desculpa. Sim. E pensar, né, na construção de vínculos, né, nesse processo que acontece, né, nessa costura que acontece entre a mãe e a filha, né, entre mãe e filho, entre pai e filho, dentro da escolha da parentalidade adotiva, olhar para tudo isso, né, e refletindo junto com as crianças na medida em que elas têm recurso, repertório interno para olhar para esse contexto maior da história deles, né? Nós humanizamos todas as partes envolvidas, né? A importância da gente humanizar todos os envolvidos, né? Todas as figuras envolvidas, incluir todo mundo, e isso não invalida, né? Infelizmente, essa questão estrutural, ela que me traz também muita angústia, mas ela não invalida a minha maternidade, né? Essa experiência que eu estou tendo com a minha filha, com os meus filhos, mas eu não posso negá-la. E ela não é uma ameaça à construção de vínculos que eu me proponho agora com os filhos, né? com a minha filha. Então, eu acho que é esse o nosso desejo, da gente olhar para a adoção e ir pensando essa construção dos vínculos, entender, né, esse contato de corpo a corpo, essa maternidade que o meu filho não nasceu do meu corpo, mas ele entra no meu corpo a cada dia. A cada dia, esse filho toma parte do meu corpo e eu acesso parte, né, do meu filho. Eu vou entrando nele também. E o quanto esse construir, ele traz desafios, traz porque, principalmente, né, nessa adoção que é de crianças maiores, e que também a sua história, né, Fê,
que também não foram 7 dias, né, de vida, ou seja, também são traumas, são memórias, são perguntas que essa via, independente da idade, eu vou até mudar, independente da idade, é claro que uma adoção de crianças maiores traz um pouco diferente, mas o questionamento, né, de se reconhecer com características da família, né, assim, esse reconhecimento genético, né, físico, é também algo que a gente precisa acolher e ir construindo junto com os filhos, né, que existe um outro jeito da gente olhar para a família e para a parentalidade, né, sem precisar de ter essa semelhança tão próxima, olhar também para esse contato com o corpo, né, de disponibilizar o corpo na medida em que a gente dá conta, para que essa criança ela tenha acesso, independente da idade dela, a algo que ela não teve na primeira infância, né, de tocar o seio, ou de ter um aconchego, do toque, do colo, né, do cheiro, o quanto o afeto ele passa por tudo isso, né, por esses caminhos. E um outro ponto também que nós falamos muito é que esse vínculo, né, e essa necessidade de falar com mais liberdade, ela vai sendo, a gente ganha isso na medida em que nós experimentamos essa construção de afeto como algo que não tem um modelo certo, né? Não é um padrão. Cada família, cada relação mãe-filha vai encontrando ali nuances e formas. Até hoje eu comentei, né? Essa semana, recentemente, a minha filha falou que não sentia ainda que eu a amava. E isso é muito importante. Que bom que ela conseguiu falar que ela ainda não consegue sentir esse amor. E aí nós começamos a perguntar para ela o que seria para ela sentir-se amada, né? O que seria? Ela também não sabia, ela não sabe dizer. Ela ainda não sabe nomear o que é, o que não é. E aí o que eu tive que falar para ela foi assim: nós a gente vai descobrir, vamos descobrir juntas, né? Vamos tentando. Eu não sei enquanto mãe como, né? Mas vamos tentar, vamos ver se vamos tentar desse jeito aqui agora, se não der certo, vamos tentar do outro. Então criar esse espaço, né, dentro da relação mãe-filha, de poder expressar isso. Eu não estou me sentindo amada, eu não sinto. Por que você... Quantas perguntas são feitas, né? Eu não sei quantas você fez, né, Fê? Mas eu escuto muito aqui. Por que você não escolheu ter só um filho? Seria muito mais fácil. Né? Por que você não quer ter um filho biológico? E aí eu fui respondendo tudo isso com a minha história, porque a minha história também é anterior à chegada deles, né? As tentativas que eu fiz, mas que mesmo que se eu tivesse engravidado de um filho biológico, eu continuaria com a adoção, porque eu queria ter mais filhos, né? E que bom que eu não no meu caso específico, eu transferi 4 embriões, e tenho 4 filhos, então eu faço muito essa comparação com eles, da história, né? A minha história, ela me trouxe 4. E aí, quando, né, nós tivemos o contato da vara da infância, que havia um grupo de 4 irmãos, aquilo me tocou, porque veio, né, assim, estava muito sintonizado com a minha história também de vida. E que o nosso encontro não foi romântico, né? Não foi um encontro de aquela coisa que a gente, né, vê estrelinhas, não foi romântico. Foi um encontro de achar, nossa, são super fofinhos e tal, mas foi muito desafiador, e é muito desafiador essa construção. É um processo de... Nós estamos tateando no escuro, juntos, né? É engraçado você trazer isso, que me fez pensar na construção que eu estou tendo que fazer agora com essa família biológica materna que eu desconhecia a vida inteira. Olha que interessante, eu também estou tendo que desenvolver um vínculo, que construir, porque
é minha mãe, é meu DNA, é genético, nós nos padecemos muito, mas nós ainda estamos nos conhecendo. Então, o fato de ser biológico também não garante que você vai ver estrelinha e romantizar, igual acontece muito, né, em programas sensacionalistas que relatam esses encontros, né? Ah, depois de 40 anos encontrou a mãe, descobriu que foi sequestrado, tem esses casos. E não é nada disso, é uma outra pessoa com um outro repertório. Eu faço parte dessa vida, igual ela faz da minha em algum momento, mas nos estranhamos, temos que nos reconhecer, reconstruir, e me ocorreu isso aqui agora, porque e você falou uma outra coisa que eu queria até comentar também, Rê, do espelhamento genético. É fato, isso é algo que faz muita falta, principalmente quando a adoção é um não assunto. Eu não consigo, a única coisa que eu posso trazer aqui é a angústia de não ter podido conversar sobre as diferenças, de assim, gente, esse cabelo e esse nariz era silencioso, né? Eu olhava no espelho e falava, meu Deus, com quem que eu pareço? Quando eu ficar velha, eu vou padecer com quem? Que é tão sutil, né? Assim, é tão válido, tão legítimo esse questionamento, e isso, de fato, na minha geração, a maioria das famílias não tem essa conversa. E o espelhamento genético realmente ele faz falta, mas por outro lado, ele não garante, igual é o que eu estou vivenciando, eu padeço com todo mundo, tem jeito, até o humor matinal é parecido. Eu falei, até que enfim, meu mau humor é genético. Quando eu acordo, todo mundo acorda de mau humor. Mas não garante o vínculo também. É uma construção independente da via, né? Eu acho que isso a gente pode concluir, que o espelhamento genético ele faz falta, mas não garante tudo. Querendo ou não, o afeto, né, ele é construído. E o lugar no É, corpo, né, Renata? E isso eu senti muita falta com a minha mãe adotiva, assim, de não ter mamado. E olha que eu fui adotada com 7 dias. Ontem mesmo ela resgatou o meu álbum mais antigo, né? As fotos mais antigas que eu tenho da minha existência, eu já estava com 3 meses. E ontem eu percebi, eu conferi a data. E eu falei, gente, tem 2 meses e meio mais ou menos, tem um gap aí, um escudo. Eu não tenho foto, eu não sei como eu era, eu não sei o que aconteceu. São detalhes, né, que também fazem falta quando você se torna adulto e busca aí essa construção dessa personalidade, dessa identidade adotiva, né, de ser humano. Então, ontem mesmo eu ainda fiquei olhando, eu falei, nossa, e aí, o que aconteceu nesses meses todos, né? Isso nunca saberei, nunca saberemos, não teve uhum. registro. Reflexões e reflexões dessa construção social, né, da maternidade. Uma outra coisa curiosa, né, que aí eu vou trazer agora um pouco a existência do pai. Aqui a gente está falando muito de mãe, mas da inexistência do pai, por exemplo, quando um filho adotivo resolve buscar a família biológica, a pessoa busca a mãe. Dificilmente tem um filho adotivo buscando o pai. Não, eu estou buscando meu pai porque eu nasci em tal lugar. Não tem, assim. Então, um reflexo dessa construção social da parentalidade como um todo, que a mãe é 100% responsável, né? Se eu estou buscando minhas raízes, eu vou atrás da mãe e ignora-se, e é estrutural isso, né? Eu, né? Você, é geral, né? Ignora-se o fato de que 50% do que eu sou tem a contribuição de um homem, necessariamente. Então, o filho adotivo ele só reflete a existência do pai depois que ele encontra a mãe. Aí sim ele fala, ok, agora eu sei quem é minha mãe, eu quero procurar esse pai ou genitor, né? Agora eu quero saber os outros 50%. Mas como que até na adoção, no contexto da adoção, em todos os lugares, a mãe está lá com 100% da responsabilidade. Até na nossa busca, você busca a mãe, você não busca o pai. Sim. E você ainda trouxe um outro aspecto também que eu, entendendo um pouco essa relação da mãe e do pai, né? No meu caso, somos um casal e com mãe e pai, né? Com a figura da mãe e do pai. E eu sinto o quanto para o Bernardo, para o pai,
a, a construção ou a relação do afeto, ela se construiu de uma forma muito diferente da minha. Eu sinto que existe uma dívida. A relação comigo é sempre de uma dívida, né? Porque tem uma mãe anterior. E com o Bernardo, não tem tanto essa história, né? Então, essa primeira vinculação com o Bernardo foi muito mais fácil. E até hoje, existem muitos momentos que a cobrança de algumas coisas que eu não faço, eu não estou dando conta de fazer, ela é muito maior. Então, por exemplo, uma coisa simples da rotina nossa, que foi cozinhar. Eu escolhi não cozinhar durante um período agora da pandemia, porque eu estou muito atarefada. E o quanto eles acharam aquilo horrível. O pai pode deixar de cozinhar. Eu não. Né? Essa relação primeira com a mãe, né? E mesmo com a mãe adotiva, é um trabalho também muito interno que eu tenho que fazer, de muito teste para... Será que você também... Porque até o abandono, pela criança, é visto como a mãe é que abandonou, o pai não abandonou. Né? Então, essa carga eu sinto muito forte aqui em casa. E relatos de outras famílias, eu não vejo eles falarem, meu pai me abandonou. Né? O pai, ele fica numa figura... A não ser que o pai tenha feito algo, aí sim. Mas a grande maioria, até pela ausência do pai, né? por ser só a mãe ali, né? Dando conta daquela criança, a resistência ao afeto materno é muito grande. Eu senti isso muito forte. Então, eu vejo que também ter consciência desse contexto, de tudo, me ajuda a entender, muitas vezes, essa resistência do afeto. Né? Todas essas perguntas que eles me fazem, questionamentos, se eu também não vou abandoná-los, né? Abandoná-los, porque eu até entendo que não é abandono que a grande maioria das mães fazem, né? Falando de toda essa questão da estrutura, mas para eles o que eles vivenciam internamente é um abandono, né? Então, de ir sentindo isso e trabalhando internamente também para falar, olha, não é pessoal, não é comigo, é da história do meu filho. E eu preciso ter consciência, eu preciso buscar ajuda, eu preciso olhar, né, para essa figura materna, né? Primeira que ele teve, né? E como eu posso apoiá-lo, Sim. né? Nessa nova construção de relação com a mãe. A nossa esperança, né, com esse despertar, está havendo, né, do meu lado que eu posso falar, é que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo, um despertar dos filhos adotivos. Acho que a pandemia, essa coisa do isolamento também proporcionou, é uma das causas, né, que proporcionou essa reflexão, essa busca por autoconhecimento, e aí vem a questão da adoção muito forte, né, nossa, eu sou adotada, eu tenho outra mãe, outro pai, de onde é que eu vim, para onde que eu vou, né, é necessário, né, você saber de onde você vem para facilitar o ir, né, o seguir. E, então, assim, a minha esperança é que com isso tudo, a gente tendo a oportunidade, inclusive, de trazer esse debate, a gente consiga trazer mais visibilidade para os filhos adotivos, para a nossa existência, para além da sobrevivência. Né? Porque sempre que a gente traz, principalmente em grupos grandes que eu participo, sempre que a gente traz alguma abstração, algum questionamento, alguma coisa mais subjetiva, que é o que a gente está fazendo aqui, quando esses assuntos vêm à tona, esses traumas, nossos anseios, angústias existenciais, né? Sempre aparece alguém falando algo do tipo, mas pelo menos você teve onde morar, né? Mas pelo menos você foi bem criada, né? Estudou em escola boa e tal, assim, eles elencam todos os acessos como se isso justificasse, como se isso nos impedisse, assim, de abstrair, de sermos sujeitos plenos de direito que somos, né? De ter direito à personalidade, à angústia existencial, a tudo isso. Então,
Já passou da hora da gente sair desse lugar de sobreviventes, de, né, ainda bem que fomos adotados e poder ir além disso, e inclusive proporcionar a toda a comunidade adotiva reflexões mais profundas e vínculos mais profundos, porque é isso que acontece quando o filho adotivo ele é acolhido, com toda a sua complexidade, o vínculo, não só dentro das famílias, mas eu estou percebendo isso na comunidade, assim, as pessoas vão ali, vão me seguindo, aí às vezes não concorda muito, quando você vê a pessoa oposta, usa uma expressão que você usou, aceitou o filho adotivo, não, tá tudo bem falar adotivo, porque os adotivos estão falando que tá tudo bem, quem mais poderia falar que tá tudo bem, né? Então, que a gente possa, de fato, construir esse lugar mais confortável para adoção na sociedade, para que as pessoas possam tomar posse das suas histórias, e principalmente os pais adotivos tenham o seu lugar também, pleno, né, com essa diversidade de família, sem ter que caber em caixinhas padrão, né, de biologismos, de heteronormativos, de a família tem que ser assim, tem que padecer, né, ser mais livre, ter mais liberdade para ser. Obrigada pela oportunidade. Ai, é sempre uma alegria, né, Fê, poder É, encontrar e falar, né, o quanto é potente esse encontro. E eu gosto muito de falar, assim, que eu tenho muita esperança, né, no amor, mas no amor real, né? Esse amor que ele é estruturado na, na possibilidade do erro, né? Nesse amor da não perfeição, de construir, de ir ali, olha, passinho por passinho, sabe? Pequenos avanços diários. E que essa construção, sim, ela acontece no cotidiano, na rotina, né? E que nós acreditamos, antes de mais nada, na possibilidade da gente reconhecer a nossa humanidade. Nós, mães, pais adotivos, não somos salvadores, nem estamos aqui para fazer caridade, né? Nós acreditamos que essa escolha dessa via de parentalidade, ela é também uma escolha, ela também é uma oportunidade de maternar e paternar, como a escolha pela via biológica. sim. Ela tem, né, suas particularidades, ela tem outros, talvez outros caminhos que devem ser percorridos, outras sinalizações que a gente precisa, mas que é esse construir diário, né, com compaixão, com empatia, né, e entender que para educar uma criança a gente não faz isso só, né, a Sim, importância de estarmos juntos, de estarmos em comunidade, nós com outras famílias que também escolheram a adoção como via de parentalidade, trocar, né, o quanto é rico essa troca entre pais e filhos adotivos adultos que já passaram, né, por processos que os nossos filhos que estão ainda né, na infância ou na adolescência, na pré-adolescência, o quanto essa troca ela é rica para esse entendimento dessa particularidade da adoção, né? E que a gente sempre tenha esperança nesse amor construído, né? Que ninguém vai desistir de ninguém, ninguém vai ser devolvido dessa casa. Aqui em casa a gente sempre, eu tinha sempre essa frase, né? Quando o bicho pegava e ainda pega, a gente sempre fala, olha, ninguém vai ser devolvido, ninguém vai embora dessa casa. Então, nós temos que resolver isso juntos. Não tem outra opção que não juntos, né, buscarmos outras alternativas. Então, é esse desejo, né, sim. de sempre ter essa esperança de esperançar, né, de fazer, de construir essa potência máxima, né, como você diz, né, Fê? Máxima potência afetiva. Máxima potência Potência afetiva afetiva da adoção, do da vínculo. adoção. Esse é o nosso convite. Ai, lindo, lindo. Obrigada. Obrigada a você, Rê. Vamos juntas. Vamos.